O que eu quero comentar hoje é algo bem simples. A informação que você consegue na internet, naquele material Espiritualidade Emocionalmente Saudável. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso durante o dia de hoje. Bem pouquinho. Mas eu queria ler Hebreus 12, de 7 a 11. E você pode abrir sua Bíblia ou seu aplicativo aí para acompanhar ou prestar bastante atenção. Hebreus 12, de 7 a 11. Diz assim: suportem o sofrimento como se fosse o castigo dado por um pai. Porque o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido por seu pai? Claro que não. Se vocês não forem disciplinados assim como todos os filhos de Deus o são, então vocês não são filhos verdadeiros, mas sim filhos ilegítimos. Além disso, todos nós tínhamos os nossos pais humanos, os quais nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Assim, devemos obedecer muito mais ao Pai Celestial e, então, viveremos. Nossos pais nos disciplinaram por pouco tempo da maneira que eles achavam que era melhor. Deus, porém, nos disciplina para nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. De fato, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, entretanto, depois de termos aprendido mediante a disciplina, temos uma vida de justiça e de paz. Existem alguns sofrimentos que acontecem na vida da gente que vêm de forma muito inesperada, vêm de forma, às vezes, um tanto agressiva, e a gente acaba envolvidos nesse turbilhão de uma forma bastante inesperada. O texto está falando disso, que às vezes Deus permite o sofrimento ou usa o sofrimento para nos tratar, nos disciplinar, para fazer algo em nossa vida. Talvez alguns se lembrem que quando a gente estudou espiritualidade emocionalmente saudável, a gente teve um tema que a gente tocou em um assunto chamado a noite escura da alma. Esse é um termo que os cristãos, por toda a história da igreja, têm usado. Inclusive, foi escrito no século XVI, um poema e depois um texto maior, por um sacerdote chamado São João da Cruz. E ele diz nesse poema o que acontece com a nossa alma no processo. E como esse período da vida é bem escuro e dolorido. É uma coisa assim. Tem horas que Deus nos convida para mudar de nível, para mudar o estágio que estamos na vida cristã. A nossa tendência sempre é nos acomodarmos e ficarmos contentes por estarmos naquela situação. Mas Deus nos quer crescendo, Deus nos quer experimentando mais da presença dEle. Então, nós recebemos de Deus o dom presente da noite escura. Esta é uma forma normal de crescer em Cristo. O povo de Israel passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto, Paulo foi para Tarso e ficou lá anos a fio, sendo tratado por Deus. Há uma experiência na vida cristã que é necessária para você crescer. O poema narra então a jornada da alma desde a vida física e cotidiana até a união com Deus. A jornada é a noite escura. A escuridão representa as dificuldades da alma em desapegar-se do mundo e atingir a luz da união com o Criador. E essa ideia, esse poema é muito importante e sugestivo, porque nós vivemos na época dos direitos. Nós achamos que temos todos os direitos da vida, que nós temos o direito de sermos abençoados por Deus, que nós temos o direito de termos uma vida boa e alguma coisa assim. E o Senhor nos convida a nos desapegarmos desses direitos. E há vários níveis nessa escuridão. A ideia principal do poema pode ser vista como essa dolorosa experiência que as pessoas passam de suportar, que as pessoas têm que suportar a experimentar o crescimento espiritual e a união com Deus. Não há crescimento sem dor.
Não há experiência para aprofundarmos o relacionamento com Deus se não for uma experiência difícil. Nós não crescemos nos momentos bonitos da vida. Nós não experimentamos mais de Deus quando a bênção se derrama em todas as áreas da nossa vida, mas nós nos preocupamos em experimentar a Deus quando a dor atinge a alma. A noite escura da alma é a forma de Deus de tornar pura os nossos sentimentos e paixões, para que possamos nos alegrar e ter prazer em seu amor e entrar em uma comunhão muito mais rica e completa com Ele. Preste atenção nisso. Nós temos sido tratados por Deus individualmente, como igreja, para termos uma experiência mais profunda com Ele. Chega de lugares comuns. Alguém aqui pode dizer assim, não, mas eu estou bem na vida, eu cresci espiritualmente, eu conheço a palavra, eu oro, eu leio a Bíblia. Que bom! Já está na hora de experimentar uma coisa mais intensa, mais poderosa, mais profunda, e entrar em uma comunhão muito mais rica e completa com Ele. Nós olhamos para a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, que tinham experiências profundas com Deus, e ficamos admirados, pois esse é o convite que Deus nos faz na noite escura. Deus trabalha para nos libertar das idolatrias e coisas mundanas. É fácil saber, nós pensamos assim, não, eu não tenho problema de idolatria, eu só adoro a Deus, eu só sirvo a Deus. Aí Deus toca em alguma coisa na sua vida, pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser alguma experiência pessoal, algum bem, alguma coisa que é importante para você, e na hora que Deus toca naquilo, a gente sente ira, depressão, angústia, parece que o dia virou noite, e sofremos por causa disso. Deus trabalha para nos libertar dessas idolatrias e coisas mundanas. Ele quer divulgar a sua verdadeira ternura e amor por nós. Ele deseja que nós conhecemos sua verdadeira paz e descanso. É uma provação que vem de Deus e não das circunstâncias. A noite escura de ardente amor, é estranho chamar essa noite escura da alma, esse tempo de dor, como a noite escura de ardente amor, porque ela nos liberta de mortais imperfeições espirituais. Por exemplo, do orgulho. E eu vou dizer aqui na abordagem de São João da Cruz, né? O orgulho é julgar os outros e ser impaciente com os erros dos outros. Avareza, descontentamento com o sofrimento. É como se virássemos para Deus e botássemos o dedo em rixe e disséssemos, como o Senhor se atreve a me fazer sofrer. Luxúria. E luxúria tem uma definição interessante. É ter mais prazer com nossas bênçãos espirituais do que no próprio Deus. Até mesmo ter um dom espiritual, seja ele de êxtase espiritual, seja de socorro, de ajuda, qualquer tipo de unção, você se deliciar nesse dom, se deliciar nesse presente de Deus, mais do que você se delicia na presença do próprio Deus, que é fonte de tudo. Ira é tornar-se facilmente irritado ou impaciente com as coisas ao seu redor. Glutonaria espiritual é resistir à cruz. Você não quer sofrer, você só quer as bênçãos de Deus. Nós queremos ter experiências em que Deus derrame mais e mais e mais de coisas boas. Não queremos ter experiências com Ele, com a cruz, com a renúncia, com o sofrimento. Inveja espiritual, sempre comparando-se aos outros, e preguiça, fugir do que é difícil. A grosso modo, essa crise consiste na ausência de Deus na vida daquele que crê. É típico por um crente que se encontra na noite escura da alma, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, tudo isso se torna sem valor, de uma hora para outra. É como se Deus tivesse abandonado, ou como se sua vida tivesse entrado em colapso. Contudo, a presença da dúvida a respeito da presença de Deus não é o mesmo
que o abandono de Deus. Deus permite. A gente tem na vida cristã essas experiências, mas às vezes não dá nome para ela. É quando Deus que nos cerca e nos abraça e nos aconchega o tempo todo, de repente abre mão. E você perdeu aquele conforto, aquele conchego, aquele calor, e você se sente muito sozinho. A noite escura é considerada uma bênção disfarçada. Nós abandonamos este êxtase espiritual e experimentamos uma coisa mais poderosa e virtuosa, porque as recompensas espirituais que vêm já não nos interessam mais. Nós estamos satisfeitos com o verdadeiro amor de Deus. A noite escura da alma pode ser vista como uma oportunidade de crescimento, transformação e amadurecimento na fé e no amor. Se você tem 1 ano de convertido, você está prestes a enfrentar a sua primeira noite escura da alma. Se você tem 10 anos, Deus quer que você cresça mais. Se você tem 30 anos de convertido, chegou a hora de experiências muito mais maduras e intensas. E às vezes a gente não percebe que aquela dor que desabou sobre a gente é propósito de Deus, é plano de Deus para o nosso crescimento. Eu vou dizer algumas dicas rápidas para você superar a noite escura da alma. Primeira coisa, você tem que fazer uma diferença. Identifique se você está sofrendo de depressão. Depressão é doença, é outra coisa. A depressão pode ser motivada por doença, estresse, angústias, sofrimentos na vida. Então, se você está apresentando sintomas como tristeza persistente, falta de interesse, alterações de humor, apetite, sono, pensamentos negativos ou suicidas, você precisa procurar ajuda. Tem o CVV, que você pode recorrer, tem ajuda psicológica gratuita, tanto na FAM como na Unisal, aqui em Americana. Se não é isso, se não é doença, busque ajuda espiritual. Recorra ao pastor, ao líder de célula, a um amigo de fé, um grupo de oração. A terceira coisa, medite, ore. A meditação pode te ajudar a acalmar a mente. Gente, faça isso de forma bem simples. Leia um versículo, se sente num lugar confortável, respire profundamente, expire, faça isso algumas vezes e fique concentrado naquele versículo, dizendo para Deus o que você sente diante daquilo, dizendo para Deus as coisas ruins que você quer tirar da sua vida e aberto para que Deus dê aquilo que Ele planejou para você. A oração, sem dúvida, é a maior conexão com Deus. Confronte as suas questões internas. Há coisas na sua vida que precisam ser questionadas. Há coisas na sua vida que te limitam. Costuma se chamar de crenças limitantes, nas quais você não deixa Deus ser Deus, nas quais você não deixa Ele agir na sua vida. Você coloca Deus em um quadradinho e quer que Ele se adapte a isso. É impossível que o seu conceito, o meu conceito a respeito de Deus seja absoluta verdade. Porque se Deus cabe na minha cabeça, Ele não é Deus. Ele está aprisionado pela mente humana. Busque entender o que está te causando sofrimento, o que precisa ser transformado. Confie no processo e no amor de Deus. A noite escura da alma é temporária. Não perca a esperança. Não perca a fé. Porque Ele está sempre do seu lado e sabe o que é melhor. Eu queria que você agora pensasse se você já teve alguma experiência desse tipo. Eu queria que você fizesse uma reflexão também. Quais são os ídolos ou coisas mundanas que Deus quer remover da sua vida para te guiar a uma comunhão mais profunda com Ele? A noite escura da alma vem para ser bênção na sua vida.